Bom, nesse momento, então, a gente está gravando e eu vou também começar a compartilhar aqui a minha tela. Então, pronto, já comecei aqui o compartilhamento da tela, né? Minha proposta para hoje é seguir, obviamente, o plano de ensino, mas o plano de ensino não prevê hoje lista de exercícios, né? Mas eu gostaria de fazer uma lista com vocês hoje para poder fixar conceitos, né? Que é importante ali aquela relação de risco-retorno, já se passou 2 aulas, eu queria rever esse ponto, porque a gente vai precisar para a estrutura de capital, que é o tema da aula, tá? Então eu vou fazer com vocês essa lista, que está aqui na tela na direita, né? E depois, obviamente, eu vou jogar lá no Microsoft Teams, ok? Pessoal, aí é o seguinte, né? Qualquer dúvida, por favor, é só falar. Então, pessoal, vamos lá, exercícios de revisão, né? O exercício 1 ali, ó. Comportamento dos retornos apresentados pelas ações Vale 5 e BBAS 3, Vale 5 é a Vale, né, e BBAS é o Banco do Brasil, nos últimos 4 meses está exposto na tabela abaixo. Pede-se A, o retorno médio e B, o desvio padrão de cada ação no período. Tá certo? Bom, pessoal, então é o seguinte, aqui é mais, digamos assim, um exercício de estatística, né, do que um exercício de finanças propriamente dito, né? Então, qual é o conceito de retorno médio? O retorno médio ali vai ser o quê? Vai ser o retorno de junho, mais o retorno de julho, mais o retorno de agosto, mais o retorno de setembro. E quantos elementos eu tenho aqui na minha população? 4. Divide 4. Tá? Então, o retorno médio da Vale vai ser menos 0,12, mais 0,13, menos 0,03, mais 0,02. Tá legal? Isso aqui divide 4, tá bom? Então, se vocês fizerem aqui as contas, pessoal, 0,13 com 0,2 vai dar 0,15, menos 0,15, então vai dar 0 aqui. O retorno médio da Vale vai dar 0, tá bom? E qual o retorno médio do Banco do Brasil, BBAS? Vai ser menos 0,05, mais 0,24, mais menos 0,06, mais 0,03. Divide 4. Então, se eu fizer aqui as contas, o retorno do Banco do Brasil vai dar aqui, ó, menos 0,11, né? E 0,27, então 0,27 menos 0,11. O pessoal poderia fazer na calculadora, tá? Mas estou fazendo assim, mastigadinho. Porque eu não estou com a calculadora aqui também. Estou com o celular aqui perto, né? Tem Excel, mas enfim, fica mais fácil aqui fazer assim. 16 sobre 4, então vai dar 0,04. Esse é o retorno médio do Banco do Brasil. Tá legal? E a letra B? Na letra B, ele pede o desvio padrão de cada ação no período. Tá legal? Então, quem vai ser o desvio? Primeiro eu tenho que calcular o desvio 1 da Vale. Quem vai ser? Vai ser menos 0,12 menos a média, que é 0. Qual o desvio 2? O desvio 2 vai ser 0,13 menos a média da Vale, que é 0. E agosto, ali que é o D3, seria menos 0,03 menos 0. E o D4? O D4 seria 0,02 menos 0. Pessoal, já antecipadamente aí, tá? Peço desculpa, eu tô com a voz, tô com a garganta bastante ruim. E aí eu tô bebendo bastante água aqui, tá? Pra voz não falhar, mas a minha voz não tá 100%, tá? Então vamos lá. Então, o D1 ao quadrado, D2 ao quadrado, D3 ao quadrado e o D4 ao quadrado. Vou fazer todo mundo ao quadrado para calcular o desvio ao quadrado, né? Aí, pessoal, aqui sim eu vou lançar a mão, né, do meu da minha calculadora, tá bom? Então, 0,12 vezes 0,12 vai dar 0,0144. 0,13 vezes 0,13 vai dar 0,0169.
é 0,03 vezes 0,03 vezes 0,03 vai dar 0,0009. E aqui, ó, vai dar o mesmo valor aqui, 0,02 vezes 0,02 vai dar com 4 casas, 0,0004. Tá bom? E o que eu faço agora? Agora eu faço o somatório dos desvios. Então eu vou somar todos os desvios ao quadrado. Simplesmente somar aqui, ó. Se eu fizer tudo isso, pessoal, então eu vou fazer aqui na minha calculadora para mostrar para vocês quanto que vai dar. Espera aí. 0,0144 mais 0,0169 mais 0,0009 mais 0,0004. Então, deu 0,0326. Qual o próximo passo? Eu tenho 4 elementos, eu vou dividir então por 4. Então, vou fazer agora somatório de DI ao quadrado, que divide N. Então, vai dar 0,032, que divide 4. Então, é isso aqui dividido 4. Então, 0,00815. Acabou? Não, eu tenho que tirar a raiz disso, né? Porque isso daqui é o conceito de variância. E a gente sabe que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, se eu fizer isso aqui, ó, isso aqui elevado, né? Elevado a 0,05. Então, vamos lá. 0,00815 elevado a 0,5 vai dar, pessoal, aqui ó, o desvio padrão está dando 0,09, tá bom? Ou 9%. Tá? Esse é o desvio da Vale. Do Banco do Brasil é o mesmo processo, pessoal. Do Banco do Brasil é o mesmo processo. Aí eu vou deixar com vocês, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, Banco do Brasil, BBAS 3 com vocês. Tá legal? Obviamente eu fico à disposição para tirar dúvida. Tá legal? Bom, então vamos lá. Questão 2 agora. Professor, Oi, pode falar? pode falar no Zoom do PDF? Posso. Para enxergar um pouco melhor as questões. Claro, A minha obrigado. tela é pequena. Não, Aí, não. valeu. Valeu. Não, obrigado aí. Sempre avisem aí, tá? Que eu não tenho a real clareza de como vocês estão assistindo aí. Obrigado aí. Então vamos lá. 2. Um especialista fez a projeção para o próximo ano. Então tem ali, ó, estado da economia, recessão, probabilidade de 60%, crescimento, probabilidade de 40%. Tá? Na recessão, o retorno esperado da ação X é menos 10. E quando está crescendo, o retorno esperado é 30. No caso da ação Y, se está em recessão, o retorno esperado é 5. Se está em crescimento, o retorno esperado é 20. Então, qual o retorno esperado para as ações X e Y? Qual o desvio padrão esperado para as mesmas? Tá, pessoal, então é o seguinte. Aqui não é somar todo mundo e dividir pelo número de elementos. Por quê? Porque agora eu tenho cenários, né? Então, qual é o retorno médio? O retorno médio é a probabilidade de cada estado vezes o valor do estado, isso aqui somatório. Então, qual é o retorno médio para a ação X? Eu vou botar assim, RMX. Vai ser a probabilidade de recessão, né? Vezes o retorno na recessão. Tá bom? E qual é o outro estado? Se eu não estou em recessão, eu estou em crescimento. Então, mais a probabilidade do crescimento, que multiplica o retorno do crescimento. Tá bom? Simples assim. Então, qual é o retorno médio de X? Vai ser a probabilidade de recessão, que é 60%, então 0,6, que multiplica o retorno na recessão do X, que é menos 10%, mais qual é o outro estado? 0,40. E aí qual é o retorno esperado quando eu tenho crescimento? 30%. Tá legal, gente? Então, o retorno médio X vai ser menos 6%, né? Que aqui, ó, 10% vezes 0,6 é menos 6%. E aqui, ó, 40% de 30
é 12%, mais 12%. Então, isso implica que o retorno médio de x é 6%. Tá legal, pessoal? E aí a gente faz a mesma coisa para o y. O retorno médio do y vai ser quem? Vai ser a mesma coisa, a probabilidade de recessão, que é 60%, 0,6, que multiplica o retorno de y, que é 5, quando eu tenho recessão. Mas isso aqui é tipo Magalu, né? Mesmo com o mercado despencando, a Magalu sobe, né? Mesmo recessão, Magalu só sobe. Mais 0,40, que multiplica 20%. Tá bom? Pessoal, só um detalhe, né? Para a gente não descolar para a realidade, que é muito bom. Na minha opinião, é muito bom. Assim, parece até presunção minha, né? Mas são bons os meus comentários de mercado até para situar vocês com a realidade, né? Hoje eu tomei um susto. Fui com meu filho fazer fisioterapia e a médica, né, falou para mim, né? Perguntou o que eu trabalho e tal. Eu falei, né? Não, trabalho como professor de investimentos, né? Trabalho com investimentos e tudo. Ela, tô com o Magazine Luiza, vai dobrar para o próximo ano, né? Aquilo me deu um susto. Eu já acho que tá caro, tá? Aí eu falei para ela, falei, olha, se eu fosse você eu venderia, porque ela já está há 2 anos com Magalu, né? Mas como só sobe, teu cérebro engana, você acha que vai continuar subindo para sempre, né? Mas enfim, a minha aposta é que parou de subir, pelo contrário, acho que vai cair. Falei isso para ela, ela não acreditou em mim não, acho que nem vai me atender mais, mas enfim, vamos ver, né? 60% de 5 dá 3%. 40% de 20 vai dar 8%. Então isso aqui vai dar 11%. Tá? Isso aqui é o retorno médio Y. Tá? Beleza. Bom, eu tenho então o retorno médio em X, tenho o retorno médio em Y. Ah, tá, pessoal, para quem quiser saber detalhes do porquê que eu acho caro, só falar comigo depois, tá? Obviamente eu não estou falando de graça, né? Para mim tem uma razão de estar caro. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Tá, beleza. Então vamos lá. Então tem o retorno médio de X, retorno médio de Y. Aqui que ele pede agora, o desvio padrão para as mesmas. Aí, pessoal, o desvio padrão de X. Como é que é o desvio padrão de X? Primeiro calcula o D1. Quem é o D1? Bom, o D1 é o seguinte. Eu tenho menos 10 ou 30. Então, o D1 é menos 10%, que é 0,10, menos a média. Quanto é que deu a média? A média deu 0,06. E o D2? O D2 vai ser 30%, que é 0,3, menos 0,06, que é a média. Se eu fizer aqui as contas, ó, aí, pessoal, vou usar a calculadora aqui. Desse aqui deu menos 0,16, e aqui deu, não precisa nem usar a calculadora, né? Vergonhoso. Menos 0,24. Aí, o que eu faço agora? Elevo ao quadrado. Né? Aqui, ó, vocês sabem o que é isso aqui, ó? Olha lá, ó, isso aqui tem certeza que vai viralizar. E eu vou alcançar os meus 1 milhão de usuários. Ó. O que eu estou fazendo aqui? Olha lá. Ó. Tchan, 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 tchan. Eu estou elevando ao quadrado. Então vou, vou elevar ao quadrado. Que zebra, né? Vamos ver se viraliza. Então vamos lá. 0,16 vezes 0,16 vai dar 0,0256. Aí o D2 ao quadrado, né, vai dar 0,24 vezes 0,24. Então deu 0,0576. Aí, pessoal, muito cuidado nessa hora. Aqui é diferente lá de cima. Aqui eu não posso somar e dividir, tá? Aqui eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que multiplicar P1 D1 ao quadrado mais P2 D2 ao quadrado. O que é o P1 e P2? O P1 é o estado da natureza recessão e o outro é o estado da natureza crescimento, né? Lembra? Porque D1, né, o primeiro, eu chamei de 1 aqui, a primeira linha, é a recessão, tá? Então, só lembrando, 1 é recessão, fechou? E o 2 é crescimento.
tá bom? Então, eu tenho que ponderar pelas probabilidades. Então, como é que eu vou fazer ali? E não, aí não precisa depois dividir por N, tá certo? Porque vai dar soma 1. Então, vai lá, P1 é 0,6, que multiplica 0,0256, mais 0,40, que multiplica 0,056, tá bom? Então, fazendo aqui as contas, aí, pessoal, realmente eu vou fazer uso da minha calculadora. 0,6, opa, peraí, 0,6 que multiplica 0,0256. Então vai dar 0,01536 mais 0,4 que multiplica 0,4 que multiplica. Pô, caralho. Desculpa aí, pessoal. Desculpa o francês aí, eu apertei aqui o botão errado da calculadora. 0,4 vezes 0,0576. Então tá dando 0. Peraí, eu fiz alguma coisa errada. 0,4 vezes 0,0576. Aí sim. 0,0. Fazer um trabalho aqui. Que coisa, eu quero só apagar. Pessoal, vou fazer um negócio aqui meio... Mais 0,02304. Se eu somar isso aqui, ó, mais 0,01536. Então, isso aqui é 0,0384. Acabou? Não, porque eu tenho que agora tirar a raiz quadrada para recuperar o desvio. Lembra, né? O desvio é a raiz da variância. Isso aqui que eu calculei aqui em cima foi a variância, tá bom? Então, se eu fizer aqui, vai ser raiz de 0,0384, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer a raiz disso aqui. E aí acabou o exercício, pelo menos do estado da ação X, tá bom? Então, ó, pessoal, vai dar 0,19, tá? 0,20 arredondando, tá? 0,20 o desvio. Então, essa ação X tem uma média de 6%, com um desvio padrão de 20%, tá bom? Pessoal, aí assim, ó, letra B, né? Ação para ação Y, que a força fique com vocês, tá? Ou seja, repliquem, né? Testem, tá bom? Depois, obviamente, eu coloco o gabarito ali, tá? E, claro, fico à disposição também, né, de vocês. Mas como é replicar só o que eu fiz acima, eu recomendo, então, a vocês, né, testarem aí, tá bom? E aí, pessoal, a 3, mesma coisa, ó. 3 é para vocês também fazerem depois aí para treino. Porque a 3 é o seguinte, a carteira, ele pede o seguinte, ó, a partir das informações contidas na questão 2, calcule o retorno esperado de uma carteira formada por... na verdade, a 3 eu vou fazer. Ela é tão direta que é simples fazer. Ó. O que ele está falando? Ele quer o retorno de uma carteira que tem 50% do retorno X mais 50% do retorno Y. Então, como é que eu vou fazer aqui? 50% do X, quanto é que tinha dado o X? Tinha feito aqui em cima, retorno X, 6%. Mais 50% do retorno Y. O retorno Y deu 11%. Então, 11%. Então, ó, metade de 6 é 3. Metade de 11 é 5,5. Então, aqui, ó, o retorno da carteira vai ser 8,5% e acabou. Fechou o balão. Legal, pessoal? Então, vou guardar esse valor aqui. Vamos para a questão 4? Deixa eu ver se tem algum... Estou vendo aqui que está piscando. Alguém deve ter botado algo no chat lá. Quer ver? Não, ninguém botou nada. Tá. Ninguém também, nem para rir do meu quadradinho do bonequinho levantando, né? Mas enfim, tudo bem. Vamos lá. 4. Na tabela abaixo estão expostos os betas de algumas ações. Então ali o beta do Bradesco, o beta do Banco do Brasil, o beta do Itaú. Qual o beta de uma carteira composta por 50% de ações do Bradesco, 30% do Banco do Brasil e 20% do Itaú?
Pessoal, pô, lembra o que é o beta? O beta, pessoal, é uma medida de risco relativo, em que ele é obtido fazendo a covariância da ação com o mercado, que divide a variância de mercado. Tá legal? É assim que é o beta. Qual é a vantagem do beta? O denominador é igual para qualquer ação, porque é a variância do Ibovespa, né? Isso aqui é o beta I. Tá? Para qualquer ação, o denominador vai ser igual. Se o denominador vai ser igual, eu posso somar, é uma soma linear, né? A vantagem do beta é que ele lineariza, tá certo? Tudo. Então, como é que eu vou fazer aqui? Ó? O beta da carteira vai ser o somatório dos Ws e que multiplica o beta I de cada ação. Então, eu vou ter o seguinte, 50% do Bradesco, então quanto é que é o Bradesco? 0,9, mais 30% do Banco do Brasil, que é 1,3, mais 20% do Itaú. Então, 20% de 1. Então, qual o beta da carteira? O beta da carteira vai ser 50% de 0,9 é 0,45. 30% de 1,3 vai dar... Bom, aí pegou, né? Eu sei que é fácil, mas estou cansado, vou fazer na calculadora. Então, 0,39. Pô, é ridículo mesmo, né? Mais 20% vezes 1, essa é fácil, é 0,20. Essa aí não precisa fazer de cabeça. Então, vai dar 0,59 mais 0,45, né? Então, vamos lá. Mais 0,20 mais 0,45. Tá? Aí, ó, pessoal, o beta dessa carteira deu 1,04. E aí, a questão não pede isso. Mas lembra, quando o beta é maior do que 1, a gente apelida, né? Diz que a carteira é uma carteira agressiva. Por que ela é agressiva? Porque na proporção ela varia mais que o mercado, né? Deixa eu ver aqui se tem alguém que botou alguma coisa. Não, ninguém botou nada. Alguém botou no chat ali, ó. Aquela confusão mental entre melhor aula... Ih, Ana, não entendi. A melhor aula é de piadas, professor, e de explicações também, mas é cálculo, né? Entendi. Tá falando, a aula é boa, foda é o cálculo, é isso? Sim. Tá, beleza. Né? Tu vê, hoje eu tô tão assim, eu tô com, sei lá, garganta doendo, né? Dá aquela coisinha de sinusite. Aí quando eu li ali, confusão mental, melhor para aula, eu não entendi, mas agora eu entendi quando tu explicou. Mas vamos lá. Obrigado aí por ter falado e aberto aí, vamos lá. Então, como eu estava dizendo, o beta, a questão não pediu isso, tá? É só para eu aproveitar e fazer como se fosse uma revisão, né? Quando o beta é maior que 1 na carteira, que é esse caso aqui, essa carteira ela varia na proporção mais do que o benchmark. E quem é o benchmark no nosso caso? O benchmark, que é a referência, é o Ibovespa, que é o retorno de mercado. Então, para cada um ponto que varia o Ibov, essa carteira na média vai variar 1,04. Então, por isso que a gente diz que ela é agressiva. Ela varia na proporção mais do que a carteira de mercado. E se o beta for menor do que 1, aí a gente diz que a carteira ela é defensiva. Por quê? Porque para variações de mercado grandes, ela tende a variar menos. Então, ela, digamos assim, defende. Né? Ela vai cair, quando o mercado cair muito, ela vai cair menos. Uma carteira com beta menor que 1. Claro, vale a contrapartida, porque isso daqui é simétrico. Né? Então, se o mercado sobe e eu tenho uma carteira menor que 1, eu vou subir menos. Tá bom? Mas é essa lógica aí de agressivo e defensivo. Fechou? Vamos para a próxima questão ali, 5. Né? 5. Qual o retorno esperado de um ativo com beta 1,5? Então ele está dando, o beta é 1,5. O retorno do ativo livre de risco é 5, então o retorno do ativo livre de risco, RF, é 5. E o prêmio de risco de mercado é de 8%. Então lembra lá, como é que é a fórmula? Então vou ter que usar a fórmula do CAPM, Capital Asset Price Model.
O retorno do ativo vai ser o retorno do ativo livre de risco mais beta, que multiplica o retorno de mercado menos o retorno do ativo livre de risco. Tá legal? Então é o seguinte, o lance é, ele deu o RF, claramente aqui. Ele te deu o beta também. E muita gente se confunde. Prêmio de risco de mercado é a diferença ou é o RM? Pessoal, prêmio de risco de mercado é a diferença. São esses 8% aqui. Então, o RM menos o RF, que é chamado de prêmio de risco de mercado, ele é quantos por cento? 8. Bom, aí ficou fácil, porque eu tenho todos os parâmetros, né? Então, quem é o retorno do meu ativo? Eu vou botar em azul agora. Vai ser o retorno do ativo livre de risco, 5%, mais o beta, que é 1,5%, que multiplica o prêmio de mercado, 8. Olha aí, que barbada. Então, 1,5 vezes 8, aí vou de novo aqui usar a minha calculadora. Então, 1,5 vezes 8, está dando 12. 12 mais 5, 17. Tá bom, pessoal? Então, o retorno do ativo é de 17%, tá? Então, RA é de 17, tá bom? Questão super simples, né? Muito fácil. A questão só que pode confundir esse termo aqui, tá? Por isso que eu botei essa questão. Quando eu estou falando prêmio de risco de mercado, é a diferença, RM menos RF, tá bom? Lembra que nessa aula aí que eu dei para vocês, o Damodaran já dá isso para vocês, né? Então, só para recapitular aqui, pessoal, só marquei um negócio aqui que eu não gosto de ver o número 13. Sou igual o Zagalo, acho que o Zagalo tem problema com 7 ou com 13. Eu tenho com 13, eu não gosto. Não sou supersticioso, mas não gosto do 13. É uma coisa meio maluca. A sexta 13, né? Enfim, não gosto. Mas vamos lá. Damodaran, isso que eu queria mandar, Damodaran Equity Premium Risk. Isso aqui na aula eu mostrei para vocês, né? Que ele divulga por país, né? Deixa eu dar um Ctrl mais aqui. Tá aqui, ó, Ctrl mais. Aqui, Country Risk Premium. Então, se eu for ali no Brasil, ó, 4,41, tá vendo? É a diferença. É o RM menos o RF. Aqui no meu exercício, eu dei como 8. Hoje é 4,41. Tá bom? Esse que é o prêmio de risco aqui. Ele já é calculado no mercado. Tá legal, pessoal? Beleza. Feito isso, vamos para o próximo exercício. Se não temos dúvidas, vamos para o próximo. Deixa eu pegar aqui aí. Vamos para o próximo, que é o 6. Questão 6. Deixa eu passar para a canetinha preta aqui. Pronto. A WEE possui 1 milhão de ações ordinárias, negociadas atualmente ao preço de 15. Então vamos colocar aqui, ó, a empresa, né? WEE. O N, número de ações, é de 1 milhão. Então, 1.000 milhão. Atualmente é o preço de 15 dólares. É 15 reais, tá, pessoal? Vamos falar em reais. Então, o preço da ação vale 15 reais. Estima-se que as obrigações da empresa negociadas no mercado estejam cotadas a 80% do seu valor de face. Pessoal, obrigações da empresa é a mesma coisa, vou botar aqui em amarelo, obrigações da empresa, né? Obrigações da empresa é a mesma coisa, é o sinônimo para dívida, tá bom? Mesma coisa, né? O capítulo de obrigações e avaliação de dívidas, né? Então, olha só, qual é a dívida dela? Bom, se 80%, né, está negociando ali o valor de face 12 milhões e meio, nem precisa fazer conta, né? Porque ele já está dando o valor de face. Tá? Qual é a dívida dela total? A dívida total dela é 12 milhões e meio. O que ele está dizendo é que hoje está negociando 80% desse valor. Tá?
Bom, especialistas estimam que o custo de capital de terceiros, ou seja, o custo de capital de terceiros, o KD, o custo da dívida, né? Capital de terceiros é dívida, certo? É de 8%. Sabe-se que a taxa livre de risco é de 6%. Então, o RF é 6%. E que o retorno de mercado está em torno de 2%. Ó, aqui ele está dando, pessoal, explicitamente os dois parâmetros. Ele não está te dando prêmio de risco. Ele está te dando o retorno de mercado e o retorno do ativo livre de risco. E o retorno do mercado está dando 12%. Então, ó, o prêmio é o quê? 12 menos 6. Considerando que a ação da empresa possui um beta de 0,9, então é outro dado, o beta é 0,9, e a alíquota do imposto de renda, o T, é 27, calcule o custo médio ponderado de capital da WE. Bom, o que a gente tem que fazer aqui, né? Deixa eu dar um zoom menor para a gente ganhar espaço na tela. A gente tem que fazer duas etapas, né? A primeira é o seguinte, eu tenho que estimar qual é o meu custo patrimônio líquido, que a gente chama de KPL. O KPL ele vai ser obtido pelo modelo CAPM, que a gente acabou de fazer no exercício ali de cima. Então, o que é o KPL? O KPL, custo de capital próprio, vai ser o RF mais beta, que multiplica RM menos RF. Então, quem vai ser o custo patrimônio líquido? Vai ser o RF, que está aqui, 6%, mais o beta, que é 0,9%, que multiplica RM menos RF. Então, RM menos RF vai dar 6%, tá bom? Então, o custo do patrimônio líquido vai dar 6% mais 5,4%, né? Que é 90% de 6 vai dar 5,4%. Então, o custo do patrimônio líquido vai dar 11,4%. Tá legal, pessoal? E aí, agora, o que eu vou ter que fazer? Ele quer o custo médio ponderado de capital. O que é o custo médio ponderado de capital, o VAC? Né? O VAC é o seguinte, é o quanto eu tenho em dívida, que multiplica o custo da dívida, mais o quanto eu tenho no patrimônio líquido, que multiplica o custo do patrimônio líquido, que multiplica 1 menos TC, porque eu tenho um imposto aqui, então tem um benefício fiscal. Só um detalhe, eu fiz errado. Esse 1 menos TC é aqui na dívida, tá bom? Ó, então, aqui é vezes, tá? Faltou aqui vezes 1 menos TC, que é o benefício fiscal. Tá legal? Então, é nesse termo aqui, tá legal? Então, vamos lá. Eu tenho que calcular os Ws agora. Bom, qual o meu patrimônio líquido hoje, né? O valor de mercado da empresa? É 1 milhão, que multiplica 15. Então, vai dar 15 milhões. Qual o valor total da empresa? O valor total da empresa é o valor de mercado mais as dívidas. Então, o valor de mercado é 15 milhões mais a dívida. A dívida está em 12,5. Então, 12 milhões e meio. 12 milhões e 500. Se eu fizer aqui ó, a soma, aí, pessoal, vou fazer... Ah, não precisa, né? Aqui vai dar 27.500. Beleza. Então, qual é a fração de dívida? O WD. O WD vai ser... tá ali em cima, né? 12,5. Então, 12 milhões e meio sobre 27 milhões e 500. Cortou zero, cortou zero. Então, 125 sobre 275. Aí, convenhamos, né? Vamos fazer aqui, porque não é fácil fazer essa conta de cabeça. Então, ó, pessoal, aqui mais ou menos aproximado 45,45%. Pessoal, preciso fazer o WE? Não, né? O WE, o WKPL, é 1 menos WD. Então, é 1 menos 45,45. Então, isso aqui vai dar menos 1, vai dar 54,54. Então, quem é o VAC, custo médio ponderado de capital, vai ser o quanto eu tenho na dívida, que é 45,45%, que multiplica o custo da dívida ele deu, né?
é 8%, que multiplica 1 menos TC. Então, a alíquota de imposto de renda, se não me engano, é 27. 100 menos 27 vai dar 63, é isso? Deixa eu fazer aqui na minha calculadora. Não, desculpa, 73. Tá? Mais o quanto tem patrimônio líquido, 54,54, que multiplica o custo do patrimônio líquido, que a gente calculou ali em 11,4. Vendo aqui, né? Simplesmente pluguei aqui. Legal, meu povo? Então, agora é álgebra, né? Então, o VAC aqui, ó, não vai dar. Deixa eu fazer aqui as contas. 45,45 divide 100, vezes 0,08, vezes 0,73. Tá. Então, vai dar 2,65% mais 54,54, que multiplica 11,4. Espera aí que eu fiz bobagem. Vezes 0,11,4. Tá, beleza. Aqui deu 6,22%. Então, o VAC, isso aqui mais 0,0265, então está dando 8,87. E aí, acabou o exercício. É o custo médio ponderado de capital. E acabamos a lista. Com isso, eu cumpro o meu objetivo. Quero fazer uma revisão aí, né, de risco e retorno para poder entrar no capítulo de hoje. Tá legal, pessoal? Bom, depois eu jogo lá, né, jogo na nossa página lá do Microsoft Teams esse arquivo, tá bem? Então vamos direto para a aula de hoje, que é o seguinte: a aula de hoje é a alavancagem e estrutura de capital, que tem a ver com esse VAC aqui. Por isso que eu encerrei a lista nesse ponto, tá, pessoal? Então, antes da gente seguir aqui no PDF, queria fazer uma discussão com vocês, né? Só para introduzir o tema. Tá legal? Pessoal, obviamente aí, né? Qualquer dúvida, por favor, me falem, tá? Quando acaba que, como vocês não têm muitas dúvidas, né? Acaba a aula, digamos assim, ela é mais acelerada, né? Você veja que uma lista ali de 5 exercícios eu demorei algo como meia hora para resolver. Talvez presencialmente eu levasse uma, porque vocês iam perguntar mais, né? Provavelmente, enfim. Então costuma ser mais rápido, tá? Deixa eu ver se tem alguma mensagem ali no chat. Não, beleza, nada. Então vamos para a aula de hoje. Pessoal, nós vimos, né? Até agora, eu vou desenhar aqui para ficar mais fácil, né? Gosto muito dessa estrutura aqui que eu desenho, que ela fica mais didática, que é o seguinte: a empresa ela é dividida aqui do lado esquerdo ativo, aí aqui eu tenho o passivo, e aqui embaixo eu tenho o patrimônio líquido. E aí em finanças a gente chama isso aqui de custo de capital próprio, né? Que é o KPL ali, né? E aqui em cima de dívida, né? Custo de capital de terceiro. Custo de capital de terceiros. E pessoal, você lembra da última aula? Nossa última aula, que para mim é uma das mais interessantes do curso, né? Que é aquela aula que foi de captação. Eu falei de private equity, falei de investidor anjo, falei de venture capital, falei de IPO, né? Quer dizer, eu falei não, né? Eu estruturei a aula, mostrei vários vídeos em que outros falaram. Mas claro que eu falei também, né? Mas eu estruturei mostrando para vocês qual é a lógica, né? Empresa que está começando, em geral, é dinheiro do próprio bolso, né? E aí o Michel Teló deu o exemplo dele. Deixa eu ver se o Michel Teló está aqui, né? Vamos ver, ó. Ele está aí, ó. O Gabriel está aí. O Gabriel Horley está aí. E aí ele comentou na aula passada e tudo, a gente fez aquele histórico. Aí é o seguinte, vamos avançar naquele tema. Minha pergunta agora é o seguinte. Não, nós vimos várias fontes de financiamento. Capital próprio, capital de terceiro, abre na bolsa. Aí eu pergunto, vem cá, a pergunta que eu quero que vocês me respondam é essa. Existe uma fração ótima, né, entre capital próprio e capital de terceiros? Ou seja, eu vou ser mais explícito e vou colocar em vermelho aqui. Então, no seguinte, qual a melhor forma
de financiar uma empresa? Vamos pensar do ponto de vista teórico, depois eu vou para a prática. Bom, nós vimos, e aí a gente terminou o exercício fazendo isso, ó, o VAC, nós vimos, eu já fiz esse diagrama diversas vezes, né? Que o valor de uma empresa, ela é os fluxos de caixa futuros descontados a uma taxa, e essa taxa é o VAC, que a gente calculou nesse exercício que passou. O J vai de 1 até o infinito. Por que é infinito? Você espera que a empresa não morra, né? A diferença entre CNPJ e CPF é essa, né? CPF morre, com certeza, é a certeza que a gente tem na vida, e a empresa nasce, né, para ser perene. A gente não espera que uma empresa morra, a gente espera que ela continue, tá? Pessoal, só um detalhe interessante aí, agora essa parte vai viralizar com certeza, né? Meu lado filósofo, tá? Eu gosto muito de ler filosofia, o sentido da vida, por que a gente está aqui, né? Para onde a gente vai, essas coisas assim que para onde a gente vai a gente não sabe, né? Não tem evidências científicas, então por isso que eu estudo também. Eu gosto muito da filosofia, né? E o Platão ali, junto com Sócrates, disse o seguinte, olha que coisa interessante. Nossa vida é eterna? Não sei se alguém tem essa questão interna, né? Se você pensa sobre isso, a nossa vida é eterna. O que o Platão e o Sócrates me explicaram, que eu entendi e concordei com eles, tá? Olha que raciocínio interessante, acompanha meu raciocínio. Se você hoje está conversando comigo, eu estou dando aula, é sinal de que eu existo. E você, se está me escutando, é porque você existe. Então, ambos existindo, nós hoje somos seres vivos, né? E estamos vivos. Nós estamos falando, estamos conversando, então hoje nós existimos. Nós existíamos antes de termos existido? Ou seja, antes da gente nascer, a gente existia? Alguém quer, alguém quer dar um palpite? Ninguém aí, ó? Que às vezes sexta-feira, né? Pensar essas coisas assim, não... Mas olha só, a lógica, ó, alguém abriu ali, ó, a Emília. Antes de nascer, se a gente existia, é isso? Exato. Simples assim. Ah, Pessoal, eu olha acho só. que a gente passa a existir o momento que a gente passa a ter consciência Pessoal, rapidinho, da gente, né? vou ter que atender aqui rapidinho, tá? Fiquem na linha aí, só um minutinho. Alô? 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 Tá, então. Pessoal, voltei aí. Né? A pessoa ligou e não falou nada. Não, é o seguinte, a Emília foi para a linha de, como é que é, consciência, né? Se eu tinha consciência. Não. Vamos pela linha matemática. Se eu existo hoje, é porque antes de eu existir, eu era uma probabilidade de existência. Olha que coisa interessante. Eu sou o exercício da probabilidade de ter nascido. Quem não nasceu está sempre com chance de nascer, senão não teria nascido. Então, antes da gente nascer, a gente é vivo, porque está no campo da probabilidade. É aquela coisa que eu acabei de mostrar para vocês. O estado da natureza são somas de probabilidade. Então, se eu nascer, é porque antes de eu nascer, eu tinha uma probabilidade de nascer, e ela se concretizou. E a gente está exercendo a probabilidade do nascimento agora, que a gente está vivo. Beleza? Então, primeira coisa assim, ó, a gente antes de nascer já era vivo, porque a gente era uma probabilidade, né? Isso aí é o Platão e o Sócrates que explicam, né? E eles têm razão. Se algo existe agora, é porque ele era provável de ter existido. Então, o exercício da probabilidade está sendo agora. Então, antes de eu nascer, eu já era nascido. Só não estava ainda em exercício da probabilidade. Então, a gente existe antes. Estamos existindo agora. E o depois? Bom, o depois é mais interessante. Quando os caras escreveram, eles falam assim, olha, a pessoa nunca morre. Por que nunca morre? Isso é verdade. A minha mãe já é falecida. Mas eu nunca... Minha mãe não morreu aqui, né, na vida, mas a gente lembra, vê foto, fala dela, né? A gente fala da minha sogra também. Então, a pessoa não morre em pensamento, né? Então, ela é eterna. Aí, se você for ver, os caras disseram isso lá antes de Cristo, né? E disseram, olha, cada vez mais as pessoas vão ser imortais. Aí você olha para o mundo de hoje, né?
eu filmo meu filho novinho ali, né? E jogo na nuvem, tá certo? Vai ter trechinho dele lá na nuvem. Pô, foto minha aqui é online, né? Vocês estão vendo aqui, ó, esse vídeo meu aqui vai pro YouTube. Daí a 100 anos vai conseguir alguém resgatar, mesmo eu morto, se bem que 100 anos eu vou estar com 130. Eu não sei, pode ser que eu esteja perto de morrer, mas olhando 200 anos, acho que 200 anos eu vou estar morto realmente. Mas vai estar lá o vídeo, entendeu? O cara vai olhar lá, vai conseguir ver, pô, Guilherme, ó, dessa aula lá 200 anos atrás, eu não morri, né? Estou sendo lembrado. Então a gente é eterno, né? De certa forma, né? Mas para Receita Federal não, né? Para Receita Federal, CPF, a gente morre, CNPJ não. Só fui para essa linha porque eu queria falar que a empresa, a gente não quer que ela morra. Então aqui vai até o infinito, tá? Pessoal, essa discussão aí que eu falei, você pode concordar ou não, tá? É discussão da filosofia, né? Mas eu acho, me atende, tá? Do ponto de vista assim do que eu preciso saber, me atende, né? E eu quero depois de, obviamente, depois que eu não ser mais matéria aqui, que eu seja lembrado pelas boas coisas que eu fiz. Isso sim, isso eu quero, bom, que alguém lembre de mim como sendo algo bom, né? Mas é isso. Então vamos lá. Aqui é perene. Então isso aqui vai para o infinito. Qual o detalhe? O VAC foi o que eu calculei no exercício anterior ali. É a média ponderada de capital. O que eu quero como empresa? Eu quero maximizar sempre, né? Qual é o problema principal da firma? É maximizar o valor da empresa. Para maximizar o valor da empresa, eu tenho que minimizar o VAC. Na verdade, assim, né? Eu tenho que fazer duas coisas. Eu tenho que maximizar o fluxo de caixa e tenho que minimizar o VAC. Porque se eu diminuir o denominador, essa expressão vai para um valor maior, né? Acho que é bem fácil de enxergar isso aqui. Então, beleza. Para eu diminuir o VAC, vamos abrir a fórmula do VAC. O que a gente acabou de ver no VAC? O VAC, pessoal, por enquanto eu vou ficar sem imposto, tá? Depois eu coloco o imposto. É o quê? O que é o VAC? É o quanto eu tenho em dívida, que multiplica o custo da dívida, mais o quanto eu tenho em patrimônio líquido, vezes o custo do patrimônio líquido. Tá? Só para lembrar... Desculpa aqui, solucei, pessoal. Só para lembrar, E é equity, que é a mesma coisa que patrimônio líquido. Tá bom? Então, ora eu escrevo, só para vocês saberem, KPL é igual a KI. Tá bom? É a mesma coisa. Então, esse é o VAC. Aí, se eu for olhar o VAC, como é que eu minimizo? Bom, como é que eu minimizo? Isso aqui não é nem uma função quadrática. Então, não permite mínimo. É facílimo. Eu vou olhar para essa fração, para essa conta aqui, e vou perceber o seguinte. Olha, o VAC diminui. Se eu der mais peso, porque assim, lembra, né? O WD mais WE é igual a 1. Então, eu vou dar mais peso para quem tiver um custo menor. Se KD for maior do que o KE, então eu vou 100% KE. Eu vou investir totalmente do meu bolso. Se KD for menor do que KE, eu vou 100% na dívida. E aí, pessoal, raciocina comigo. Preciso que vocês pensem comigo. A situação 1, que eu vou colocar aqui, ó, ela é factível? Ou seja, o custo da dívida, em geral, é maior do que o custo do patrimônio líquido? Isso é possível? Por favor, aí, alguém me ajude. Hein, pessoal? Ninguém aí? Bom. Eu acho que é possível. Tipo, a empresa está meio ferrada, mas é possível. A empresa está errada? Como assim? Que sentido? Não, está meio ferrada, eu falei. Ah, ferrada, tá. Entendi, meio ferrada. Não, então, até faz sentido o que você falou, né? Pô, se ela tá ruim das pernas, alguém disposto a emprestar para ela vai cobrar muito caro por isso. Mas aí a lógica que eu coloco é o seguinte, obrigado por ter participado, que é assim que a gente pensa e raciocina junto.
Eu não posso ter uma situação em que a minha dívida seja maior do que o meu patrimônio líquido. Porque o que vai acontecer? Eu vou trabalhar para o banco e não vou trabalhar para mim. E se minha dívida é maior do que o que eu gero, vai gerar um descasamento, né? Vai gerar um gap. Se com o meu negócio, né? Vamos pensar o cara como se fosse rentabilidade. Se o meu negócio está rendendo menos do que o banco está cobrando, isso aqui vai piorando cada vez mais, vai abrindo uma boca de jacaré. Porque eu vou tendo mais dívida, não vou conseguindo pagar aquela dívida, e aí meu negócio não está gerando a rentabilidade para pagar o retorno da dívida, e aí eu vou à falência. E aí eu vou botar aqui uma caveirinha. Então, esse caso 1 aqui, embora eu concorde com você, tem razão, realmente, pô, a empresa está mal, o custo da dívida vai ser caro. Verdade. Mas ela não é, vamos botar assim, ela não é viável a longo prazo. Então, só sobra a situação 2. Ou seja, e isso é fato, tá, pessoal? Agora eu estou afirmando. Professor, a alavancagem, nesse caso aí, grau de alavancagem é a mesma coisa? É a mesma coisa, eu ainda não dei nome aos bois. Grau de alavancagem é o quanto a minha empresa está financiada por dívida, tá? Tá. É essa a conclusão que a gente vai chegar agora. Ó. Se o KD for menor do que o KE, e que é de fato, por isso que eu estou falando, eu estou afirmando, em geral o custo da dívida é menor do que o custo de patrimônio líquido, tá? Isso em geral acontece. Eu vou 100% para a dívida. Beleza, aí eu vou diminuir o VAC e vou aumentar o valor da empresa. Mas o que acontece aqui que não, tu vai ficar assim, não é bem assim, professor. Agora eu preciso de vocês. A matemática está me dizendo, ó, vai tudo para dívida. Por que eu não vou tudo para dívida? Ou vou tudo para dívida? Enfim, eu quero saber de vocês. Deixa eu ver se alguém falou aqui no chat alguma coisa. O Gabriel aí, ó, tá dizendo que imposto é roubo, tá? Gabriel, deixa eu dizer para você minha opinião sobre imposto, tá? O nome, como está dizendo, ele é imposto, não tem escolha. Ele é uma imposição, tá certo? Se ele é uma imposição, não tem como escapar, eu tenho que pagar. Por que você tem essa percepção que é roubo? Porque você não tem retorno sobre aquilo que lhe é imposto, porque o Estado não te entrega aquilo que você espera dele, dado que você está sendo imposto para pagar ao Estado, né? Então, para mim é bem claro que, na verdade, essa relação que a gente tem aqui no Brasil, muito ruim com pagar imposto versus o que a gente recebe, dá esse tipo de raciocínio seu, tá? O país não é o Brasil que paga mais imposto, tá? Detalhe interessante isso. A gente ouve muito, né? O Brasil paga muito imposto, é o país que paga mais imposto. A gente paga muito imposto, de fato, mas não é o maior imposto. O maior imposto é país nórdico ali, é Dinamarca, é ali país da Europa ali, Dinamarca, acho que é Dinamarca, último, ou Noruega, alguma coisa assim. Lá eles pagam mais ou menos 50% de carga de imposto. Aqui na nossa média é 37%, tá? 50%. Mas só que lá a população paga muito feliz, né? Porque eles não têm essa lógica aqui que você botou aqui, que imposto é roubo, porque o Estado retorna realmente em serviços bons, né? Em segurança, educação. Educação, convenhamos, né? O que a gente tem aqui, por exemplo, vocês estão dando aula comigo, né? Não pagam nada, é um ensino público. Só que o que acontece? Em geral, você tem uma distorção nessa faixa nossa agora, né? Pessoal, deixa eu só atender aqui, só um minutinho. Fica aí na linha. Alô? Alô? Oi? Ô, Barca, tudo bom? Tranquilo.
Pessoal, voltei. Desculpa, tá uma ligação importante, eu estava esperando, eu tinha que atender. Então, voltando ao que eu estava dizendo sobre imposto, né? O Gabriel colocou ali e eu estava falando dos países nórdicos. O imposto. Ah, não, na verdade, estava falando do nosso caso, né? A gente aqui tem uma aula comigo, né? Eu sou funcionário público, vocês não pagam pela faculdade. E funciona bem. A gente vê pelos rankings internacionais, né, que esse modelo, pelo menos de ranqueamento, funciona. Só que o detalhe, para mim, está errado um aspecto. Né? O ensino ele tinha que ser excelente lá na base. Né? Então, assim, eu não tenho coragem de botar meu filho na creche. Eu fiz faculdade particular, não, fiz faculdade federal, como vocês estão fazendo. Né? E meu filho possivelmente vai fazer federal. Né? Mas lá na largada, eu não tenho coragem de deixar ele no colégio municipal. Né? Isso tá errado. Né? Essa é a ideia do imposto. Né? O imposto não cobre isso, né? Não paga um ensino de qualidade ali no municipal. Então a gente paga pela saúde, paga pela educação. Né? Então está errado nesse aspecto, por isso que a gente tem ideia de que o imposto é roubo. E outro detalhe, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, Tiradentes, que a gente fala muito, né? Tiradentes foi morto porque ele estava revoltado com o quinto, que era o imposto da época, né? Tanto tem até o apelido no Brasil, né? Quinto dos Infernos, vinha do quinto, que era cobrado pela coroa portuguesa. 20% da produção, né? Hoje nós estamos em 37%. Não adiantou nada, Tiradentes morreu em vão. A, a carga tributária só aumentou, né? E a gente não tem retorno sobre o que investe, né? Tem alguns setores, faculdade pública tem, na minha ótica dá retorno, não é porque eu estou trabalhando nela, tá? Eu não tenho problema de falar defeito, qualidade, nada disso. Mas dá retorno para a sociedade. Agora, outras coisas claramente não dão, né? E a gente gasta mal, muito mal, né? Então, por isso que o Gabriel tem a impressão ali de que imposto é roubo, né? Mas, enfim, não é, desde que bem gerido, né? O problema é que a gente não tem a boa gestão. Mas voltando ao meu ponto, né? E, claro, não fugir dele. É questão de imposto, tá? Deixa eu minimizar aqui. A gente tem aqui, ó, chegou a chegar à conclusão que se o custo da dívida é menor que o custo do patrimônio líquido, vale a pena, pela matemática, eu colocar 100% em dívida, tá certo? Eu financiar, em bom português, o que eu estou dizendo aqui? Eu vou financiar a minha empresa 100% com dívida, tá legal? 100% com dívida. E aí pergunto a vocês, o que está escondido, né, que faz com que o VAC, por mais que seja linear aqui na relação matemática, não deixe isso acontecer? O que está escondido aí para você? Você consegue me explicar? Escondido no sentido assim, o que está por trás aí? Não é só isso. Esse é o ponto. O que não é só isso? Alguém consegue raciocinar comigo e complementar o que eu estou pensando? Consegue ler o meu pensamento? A lógica é o seguinte, pessoal. Tem a ver até com o que a Ana falou há pouco, a Ana Lúcia. Se eu começo a me endividar muito, vamos supor o seguinte, eu sou uma empresa, eu vou abrir a empresa e só o banco vai me emprestar para constituir meu capital. Primeiro, o pessoal vai suspeitar, né? Fala, pô, peraí, o cara não tem um dinheiro dele no negócio. Como é que ele quer que o negócio cresça, né? Como é que ele acredita no negócio se ele não tem um real, né, no negócio dele? E outra, vamos para o limite. Não, eu tenho alguma coisa minha, mas eu estou cada vez mais indo para a estrutura de dívida, indo para a estrutura de dívida, indo para a estrutura de dívida. Vai chegar uma hora que o mercado vai se perguntar, vem cá, será que não é dívida demais, não? Será que essa empresa consegue pagar essa dívida? Então, as empresas elas param de mudar na sua estrutura de capital quando o custo marginal de R$ 1 a mais emprestado impactar o custo da dívida. Porque se eu pego, o que eu estou dizendo em bom português é o seguinte, o custo da dívida ele não é linear. Esse é o ponto. O KD ele depende muito da empresa e da estrutura de endividamento dela. Se ela começa a se endividar cada vez mais, a percepção que as pessoas têm dessa empresa é de que ela tem muito risco de ser insolvente. Se ela tem muito risco de ser insolvente, é isso que eu falei que é escondido, o KD ele começa a crescer.
tá? De forma escondida. Tá legal? Então, na verdade, essa fórmula está correta, ela funciona, só que o KD ele depende do nível. E aí ele começa a aumentar quando o mercado suspeita que essa empresa seja ou comece a entrar na, digamos assim, na região da inadimplência. Tá claro todo mundo, pessoal? Alguma dúvida? Não? Então, é isso que esse capítulo e o próximo vai abordar. Vai ser a nossa preocupação em entender qual é a estrutura ótima de capital. O que é a estrutura ótima de capital? Qual é a relação entre WD e WE para maximizar o valor da empresa? Qual é a relação ótima? Qual é a relação ideal entre dívida e capital próprio para maximizar o valor da empresa? Alguma dúvida em relação à lógica, ao que eu quero responder? Né? O nosso objetivo é responder qual é a estrutura ótima. Tá? Esse é o objetivo. E aí eu fiz essa introdução para explicar isso. Legal? Bom, então, se não tem dúvidas, vamos avançar no nosso material aqui. Pessoal, qual é a questão de estrutura de capital? Ó? É maximizar o valor da empresa. Para isso, eu vou precisar minimizar o VAC, que foi essa discussão que eu fiz com vocês aqui. VAC, lembrando, né, o custo médio ponderado de capital. Tá? O VAC é o custo médio ponderado de capital em inglês. Agora eu vou rasgar aqui meu inglês. Ó, Weighted Average Cost of Capital. Tá vendo? Meu inglês é de cursinho. Eu nunca morei nos Estados Unidos, né? Então, meu inglês é de cursinho, CCAA, né? Mas eu consigo entender bem, viu? E eu já vi também, quando eu costumo ir e tal, as pessoas me entendem, né? Só que o carioca é meio ruim, né, para falar inglês, né? Porque puxa muito S, aí o inglês é meio arranhado também, né? Mas, enfim, só um detalhe aí. Então, eu vou lá minimizar o VAC, né? Através da escolha da estrutura ótima de capital, ou seja, combinação entre capital de terceiros, né, e capital próprio. Pô, hoje eu senti falta da Bruna, cara. Aí, a Bruna, acho que não. Deixa eu ver se a Bruna tá aqui. Pô, a Bruna não veio hoje. Pode ter sido. Mas enfim, tudo bem. Então eu vou combinar ali entre capital de terceiro e capital próprio, tá certo? Que apresente o menor VAC. Eu vou ter que escolher aqui uma fração para diminuir esse VAC. Legal? Então, pessoal, a alavancagem foi a pergunta da Ana, né? A alavancagem, ela corresponde à intensidade com que a empresa está endividada, tá legal? Quanto maior o capital de terceiros, mais alavancado eu estou, tá? Obviamente não altera o custo geral da empresa, tá? Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Vamos ver um exemplo aqui, e aí eu vou pegar no quadro para ficar justamente sem precisar ir e voltar no meu PDF aí. Olha só. Supõe uma empresa cuja estrutura de capital atual, corrente, né, de agora seja o ativo total 8 milhões, é o que ela tem no ativo total, está tudo em capital próprio. Tá? Tudo em capital próprio. Qual é a relação dívida sobre capital próprio? Se ela não tem dívida, a relação dívida-capital próprio é zero. Tá legal? O preço da ação é 20. Fui lá no mercado, olhei que é 20. E o total do número de ações é 400 mil. Tá? E a taxa de juros de mercado é de 10. Qual é a proposta? Tá? Qual é a proposta aqui? Vamos ver uma outra estrutura financeira para essa empresa. Tá? A proposta é o seguinte. É que agora eu vou financiar a minha empresa com 50% dívida. Então, eu vou ter 4 milhões de terceiros e 4 milhões de capital próprio. De tal sorte que a relação dívida-capital próprio é 1. Tá? Então, relação dívida-capital próprio é 1 aqui. Beleza. Qual o preço da ação? Não muda. Né? E o total de ações, olha, se eu tenho 400 mil quando é só dinheiro meu, bom, se eu vou para uma proposta de metade capital próprio, então o número de ações já para 200 mil. Tá legal? O juro não muda. Qual a influência da dívida no resultado da empresa? Vamos ver? Olha só que coisa simples aí. Ó. Ele está dizendo o seguinte, ó, eu tive um lucro antes de juros de 500 mil, 1 milhão e 1 milhão e 500. Ele quer que você mostre qual a influência da dívida nesses 3 cenários. Seria assim, o pessimista, o atual e o otimista. Então, olha lá. Ó, recessão, estabilidade, expansão. O lucro antes do juro, tá? Na estrutura de capital corrente, como eu não tenho dívida,
eu não vou pagar nada de juro. Ó. Então, aqui está zerado, zerado, zerado. Qual o lucro líquido? Vai ser igual ao lucro antes dos juros e impostos, porque não tem juro, não tem dívida. Então, simplesmente aqui, pegar a linha de cima e trazer para baixo. Aí, qual é o ROI? Lembra que é o ROI? É o retorno sobre patrimônio líquido. Como é que eu vou ter que fazer aqui? 6,25. Como é que eu pego esse 6,25? Alguém tem uma ideia? Ó, retorno sobre patrimônio líquido. Qual é a conta? Alguém me ajuda? Ó, vai lá, pode falar o bebê. Quem é o bebê? Ah, o bebê é o Bruno. Ou a Bruna? Ah, a Bruna apareceu. Ó. Pessoal, é o lucro líquido, tá? Já que ninguém se manifestou, o lucro líquido sobre patrimônio líquido. Tá legal? Então, ó, qual foi o lucro líquido? 500 mil. Qual o patrimônio líquido ali na estrutura de capital corrente? 8 milhões. Então, ó, 8 milhões, né? Cortou aqui, 5 sobre 80. Aí vou fazer aqui na minha calculadora. 5 divide 80. Olha lá, 6,25. Fechou, meu povo? 6,25. Aí você vai lá no material, você vai ver lá que tem 6,25, tá? Na estabilidade é 1 milhão, é 1 milhão sobre 8 milhões, vai dar 12,5 resultado sobre patrimônio líquido. E na expansão, né, vai ser 1 milhão e 500 sobre 8 milhões, vai dar 18,75. E o lucro por ação? Bom, o lucro por ação é pegar 500 mil que divide 400 mil, vai dar 1,25. Depois 2,50, depois 3,75. Você não precisa nem... Aqui, ó, no dobro aqui, ó, só fazer 2 vezes o de baixo e aqui é 3 vezes. Faz 3 vezes esse aqui de baixo. Fechou, pessoal? Alguma pergunta? Bom, como é que é a estrutura de capital proposta? É aquela que eu tenho dívida, certo? Na que eu tenho dívida é o seguinte. O lucro antes do juro, 500 mil, 1 milhão, 1 milhão e 500. Eu vou pagar quanto de juro? Bom, se o juro é 10% e eu tenho 4 milhões em dívida, independente do cenário, eu vou pagar 400 mil de dívida. Então, independente do cenário, eu vou pagar 400 mil de dívida. Então, 500 menos 400, 100. 1 milhão menos 400, 600. 1 milhão e 500 menos 400, 1 milhão e 100. Aí, de novo, como é que é o ROI? O patrimônio líquido agora é quanto? O patrimônio líquido agora é 4 milhões. Tá legal? Aqui, ó. O capital próprio, 4 milhões. Então, estou aqui, 4 milhões. Então, como é o ROI? Quem é o ROI? É o 100 mil sobre 4 milhões. Desculpa, é isso, 100 mil sobre 4 milhões, vai dar 2,50. Depois, 600 mil sobre 4 milhões, vai dar 15. Depois, 1 milhão e 100 sobre 4 milhões, vai dar 27,5. O que você está vendo? Você está vendo que o retorno sobre patrimônio líquido, na estabilidade, na expansão, ele melhora quando eu tenho dívida. E ele é pior na recessão. Então, claramente, eu estou vendo que existe uma vantagem em me endividar, né? Que a gente chama aqui, ó, a vantagem em se endividar. Vou dar um zoom bem grande aqui, ó. Existe um ponto aqui em que é mais vantajoso você se endividar. Só que existe um break-even. O break-even aqui, pessoal, é 800 mil. Abaixo disso, eu tenho desvantagem em me endividar, tá? Então tem um ponto que claramente não é bom se endividar. E depois daquele ponto é bom se endividar, porque aumenta o ROI. Tá, mas aí qual o detalhe? O detalhe é o seguinte, por essa conclusão você vai tomar dívida, né? Você viu que ali 2 cenários a dívida foi melhor. O ponto importante é o seguinte, né? Aqui não leva em consideração que o risco vai aumentar. Aqui eu estou supondo que vai tudo permanecer constante. Isso não é verdade, né? Se a empresa começa a se endividar, aquilo que eu falei, o custo da dívida começa a aumentar. Mas quais são as conclusões que a gente consegue ver já de cara? O efeito alavancagem vai depender do lucro antes dos juros e impostos. Tá? Quando o lucro antes dos juros e impostos é alto, a alavancagem é benéfica, porque aí, é óbvio, eu vou deduzir da minha base lá de conta um imposto, né? E aí, quando eu estiver fazendo a conta lá do denominador, o denominador pequenininho vai fazer aumentar o ROI.
Tá legal? Então, pessoal, a alavancagem vai aumentar o retorno dos acionistas, medindo pelo ROI e pelo lucro por ação. Só que tem um detalhe, a alavancagem ela vai aumentar o risco dos acionistas, pois o ROI e o lucro por ação vão se tornar mais sensíveis, né? Olha só, com dívida, olha como é que fica a relação. Ela fica mais inclinada do que sem dívida. Conseguem ver isso aqui? Ó? Sem dívida é uma reta 45. Com dívida é uma reta com ângulo ali 60 graus, né? Teria que fazer a tangente aqui para descobrir o ângulo, mas é em torno de 60, tá? Ou seja, é mais sensível, né? A derivada naquele ponto é maior, tá legal? Só qual é o detalhe importante, né? Eu consigo replicar, vamos pensar o seguinte, eu como estrutura de empresa, eu consigo replicar se a empresa não se alavanca, tá? Eu vi que a empresa, para a empresa é melhor se alavancar. Vamos desconsiderar, por enquanto, tá? O efeito do risco, tá? É a simplificação minha. Então, hipótese aqui, ó. Vou botar aqui, ó, hipótese. Risco não se altera. Depois eu vou, obviamente, tirar essa hipótese, tá? Se o risco não se altera, será que se a empresa não se alavancar, eu consigo alavancar por ela? Então é o seguinte, a decisão sobre estrutura de capital não é relevante para o investidor. Só para vocês entenderem, pessoal, que é o seguinte, qual foi a motivação das pessoas, dos teóricos, eu vou dar o nome deles daqui a pouco, tá? Não estou dando agora de propósito, são italianos, tá? Não estou dando o nome deles de propósito, mas qual foi a motivação deles para teorizarem dessa forma aqui, ó? A decisão sobre a estrutura de capital não é relevante para o investidor. A lógica que eles pensaram é o seguinte, né? Isso aí eu estou falando da década de 50, década de 60, foi quando começou essa teoria sobre estrutura de capital. Foi ali o auge, né? O início desse sistema de franquias. Acredito que você já tem até, quem não viu, vale a pena aí, ó, minha indicação para sexta-feira, tá? Não tem boteco funcionando, né? Não tem bar, ou até tem, mas vai cedo e tal. Chegou em casa mais cedo, quer assistir um filme? Eu recomendo o Founder, né? O The Founder. Eu não sei em inglês, eu não sei em português, na verdade. É o filme do McDonald's, tá? Conta a história ali do McDonald's. Se alguém souber em português aí puder abrir o microfone, me ajuda, tá? Poderia ter pesquisado no Google, mas nem me deu trabalho. Mas o nome em inglês é The Founder, tá? O fundador. Mas eu acho que em português não é assim, tá? É igual aquele, porra, hangout, né? Não, como é hangover. Aí, porra, traduz se beber não case. Porra, é foda, né? O The Founder eu acho que é alguma coisa de poder, tá? Eu me lembro que tem alguma coisa de poder no nome. Mas vamos pensar ali na década de 50, né? 60. Foi o início de franquias, tá? Quando você pensa em franquia, você está investindo lá. Pensa pela ótica. Pô, o cara vai comprar, pensa pela ótica do consumidor, tá? Eu vou comprar um Big Mac, né? O investidor vai olhar e falar, por que esse cara vende? Ele vende Big Mac. Quem compra Big Mac, quando ele toma a decisão de comer Big Mac, ele pensa qual é a estrutura de capital da empresa. Não, ele vai lá e compra o Big Mac, né? A receita está dada, é isso que eu estou dizendo, né? A receita da empresa está dada, não importa como ela está dividida, se capital terceiro, capital próprio, né? Ninguém pensa nisso como consumidor. Se como consumidor ele não pensa nisso, por que o investidor vai pensar? Então a lógica é o seguinte, pô, a estrutura de capital ela não é relevante para quem está investindo, né? Dado que a receita não muda, pô. O cara não vai deixar de comer no McDonald's porque o Burger King é mais alavancado, tem mais capital terceiro, né? Nem passa pela cabeça do cara. Então, foi essa lógica, né, que eles montaram ali na década de 50. Olha, a hipótese é que não afeta, realmente não é relevante para o investidor. Agora, se o investidor está vendo que uma empresa alavancada vai ter um ROI maior, eu acabei de provar que o ROI fica maior, será que se a empresa não faz isso, eu consigo fazer, eu como investidor? Consegue, tá? Então, é aquilo que está escrito aqui na segunda parte do slide, ó. O uso de empréstimos pessoais para alterar o montante geral de alavancagem financeira ao qual o investidor está exposto é chamado de alavancagem feita em casa. Vamos ver o exemplo? Olha só. Um investidor tem 2.000 ações em... Desculpa, um investidor tem $2.000 em ações da empresa. Se a proposta for aceita, tem-se o seguinte resultado. O que a proposta for aceita? A proposta é aquela de ter metade em dívida
e metade em capital próprio. Se for olhar aqui, ó, é 0,50, 3, 5,50. 0,50, 3, 5,50, tá? Então, o lucro total vai ser esse aqui, tá bom? Agora, caso ela não seja aceita, a situação vai ser o seguinte, vai ser 1,25, 2,50, 3,75. Então, o lucro total vai ser 125, 250, 375. É a estrutura atual, tá? O lucro total. Bom, no caso de desacordo com a manutenção da estrutura atual de capital, é possível que o investidor altere a mesma em casa. No caso, adquirindo um empréstimo de 2.000 ao juro de 10%. Então, olha só. Ele não tem os 2.000, ele vai tomar um empréstimo de 2.000, ele vai se alavancar. Ele não tem, vai tomar emprestado. Tá? Quanto que ele vai pagar de juro? Bom, se ele tomar os 2.000 emprestado, concorda comigo, se ele tem 2.000 da empresa e está tomando 2.000 emprestado, ele está replicando o que ele queria que a empresa fizesse, que é metade em dívida e metade em patrimônio líquido. Então, ele está fazendo exatamente o que a empresa não fez. Tá? Se ela não fez, qual é o lucro por ação? O lucro por ação vai ser 1,25, 2,50, 3,75. 1,25, 2,50, 3,75. Qual é o lucro total? Bom, a gente já viu ali. Ó. Né? A gente já viu ali. Só multiplicar pelos 2.000 para ter o 250, 500, 750. Beleza. Eu vou tirar o juro, porque eu vou pagar 2.000. 2.000, 10% de juros vai dar 200. 200, 200, 200. Quanto é que ficou o lucro líquido? 250 menos 200, 50. 500 menos 200, 300. 750 menos 200, 550. Opa! Eu recaí na estrutura de capital proposta. Ou seja, eu consegui fazer em casa quer dizer eu sozinho, sem a empresa ter se alavancado, eu consegui replicar o resultado dela. Tá legal? Ou seja, independe realmente de como a empresa está financiada, dado que eu consigo replicar. Mas aí vocês perceberam o que eu estou colocando como premissa simplificadora. Né? Primeiro, o que pode estar errado aqui? Eu estou assumindo que o custo que a pessoa pega emprestado é o mesmo custo que a empresa toma. Né? Isso é muito simplificador. Tá? E quem são os pesquisadores que estudaram isso? Né? Quem são os italianos? Agora sim está na hora de mostrar o nome deles. É o Modigliani e o Miller. Ganharam depois o prêmio Nobel. Eles criaram essa teoria em 58 e ganharam o prêmio Nobel por isso ali na década de 90. Tá? Então, qual é a hipótese deles? No mundo ideal, a estrutura de capital escolhida por uma empresa não vai influenciar no preço das suas ações, uma vez que os investidores podem utilizar a alavancagem caseira, que é isso que eu fiz com vocês agora. E aí gerou a proposição 1 e 2 de Modigliani e Miller, conhecida como teoria da pizza. Tá? O valor da empresa independe da sua estrutura de capital, o modelo da pizza. Tá? O tamanho da pizza não depende de como ela é repartida. Baita sacanagem, né? Sexta-feira de noite, quase 8 da noite, eu vou lá e falo em pizza, né? Mas não tem jeito, pessoal. É o nome mesmo da teoria, está no livro, inclusive, tá? Não é criação desse ser que vos fala, tá? Então, teoria, a proposição 1 de Modigliani e Miller. O valor da empresa independe da sua estrutura de capital. Não importa como está dividido, o tamanho da pizza, o tamanho da bola, é o mesmo. Tá legal? Essa foi a proposição 1. E a proposição 2? A proposição 2 de Modigliani e Miller é o seguinte: o custo de capital próprio de uma empresa é linearmente dependente da sua estrutura de capital. Isso aí vem de CAPM, a gente já sabe disso, né? Não precisaria ele explicitar, mas é a proposição 2, né? Então aqui, ó, o que a gente sabe? Ó? O VAC, vou escrever aqui, ó, o VAC, vamos para entender melhor a proposição 2 de Modigliani e Miller, que é o retorno do ativo. Ele é o quanto eu tenho no patrimônio líquido sobre o valor total da empresa, vezes o custo do patrimônio líquido, mais o quanto eu tenho em dívida sobre o valor da empresa, vezes o RD. E a gente sabe que o RE, tá, isso é sabido, né? É o modelo lá de CAPM. É o RA mais o prêmio de risco, RA menos RD, que multiplica D, quanto eu tenho em dívida, sobre o que eu tenho no patrimônio líquido. Substitui aqui em cima. O que eu estou vendo aqui? Ó? O custo de capital próprio depende de 3 fatores, né? O RE. Depende da taxa que eu
exige sobre os retornos do ativo da empresa, ó, o RA está aqui, tá? O custo de capital de terceiros, que é o custo da dívida, e a relação dívida-capital próprio, tá? Beleza, isso aqui eu já sabia lá do capítulo anterior. Então, o que eu estou vendo? Quando o D é zero, substitui aqui, ó, quando o D é zero, o RA é igual a RE. RA é igual a RE, está aqui, quando é zero. Quanto maior o índice D sobre E, maior o RE, óbvio. Quanto maior esse cara aqui, ó, se ele for para 1, né, maior é o RE em relação ao RD. Perfeito, tá? Bom, e aí é o seguinte, o fato do RD ser menor que o RE é totalmente anulado pelo aumento do RE, que ocorre à medida que aumenta o endividamento. Perfeito, ó, o VAC não se altera, tá certo? E o custo de capital próprio, o RE, ele é linearmente dependente da relação dívida-capital próprio. Bom, vamos ver um exemplo então, pessoal, para a gente entender o que está escrito aí. Ó, uma empresa possui uma taxa exigida de retorno sobre seus ativos de 12 e pode tomar dinheiro emprestado a 8. Suponha que a mesma tem uma estrutura de 80% de capital próprio e 20% de terceiros. Qual o custo de capital próprio? Vamos ver então, pessoal. Olha só. A pessoa tem um retorno exigido de 12. Está dado aqui, ó, 12. E pode tomar emprestado a 8. Então, 12, o custo do RD é 8. Então, 0,12 menos 0,8 é a relação ali, ó, 20 sobre 8, que é 20% sobre 80. Então, dá 13. E na relação 2? Ó, qual seria esse valor se a empresa modificasse a sua estrutura para 50% de capital próprio? Então, se é 50% de capital próprio, pessoal, aqui se mantém, só troca aqui, ó, 0,50 sobre 0,50. Vai dar 16. Qual é o VAC 1? O VAC 1 é o quanto eu tenho em capital próprio, vezes o capital próprio, que é 0,13, mais o quanto eu tenho em dívida, vezes o custo da dívida, deu 12. E na estrutura 2? A estrutura 2 é o seguinte, o quanto eu tenho em capital próprio, vezes o custo de capital próprio, 16, mais o quanto eu tenho em dívida, 0,50 vezes 0,08, vai dar 12. Vocês estão vendo, então, o que a gente está percebendo aqui? O VAC não se altera, tá? O VAC não se altera, mesmo que eu altere a relação dívida-capital próprio. Ou seja, é um Modigliani-Miller, né? Aqui, ó, de novo. Eu não altero o valor da minha empresa, dado que o VAC está constante, embora eu mude a minha relação dívida-capital próprio. Quando eu mudo a relação dívida-capital próprio, o que muda é o RE, mas automaticamente o VAC ajusta. Tá legal? Então não altera. Esse é a proposição 2 de Modigliani e Miller. Tá legal, pessoal? Então, para Modigliani e Miller, a taxa exigida de retorno para os ativos de toda empresa, o RA, depende da natureza, obviamente, das atividades operacionais da mesma. Tá? O risco operacional, ele é o risco do capital próprio que decorre da natureza das atividades operacionais da empresa. Tá bom? E, por fim, a outra relação ali, ó, a outra relação é determinada pela estrutura financeira da empresa. Para uma empresa apenas com capital próprio, isso aqui vai para zero. Beleza, é o que a gente está vendo na fórmula, tá bom? Bom, pessoal, deixa eu abrir aqui, ó. Só para dar um... Só para a gente... para a gente trocar uma ideia, daqui a pouco vocês têm dúvida, né? Ninguém está falando aí. Para a próxima aula, o que a gente vai ver? Alguém falou no chat aqui, ó. Ah, Bruna, sem problema, tá? Ah, ali, ó, fome de poder, obrigado aí, tá? A Gabriele falou ali, né? Do McDonald's aí. Tu vê, né? O nome em inglês é The Founder. Para mim, o caso mais absurdo é o hangover, né? Que seria dor de cabeça. Os caras traduziram como se beber não case. Até hoje eu, não entendi. E os caras casaram no final do filme, né? Então, assim, é um nome totalmente errado. Outro também que me dá nervoso, pessoal, é The Big Short. A tradução é A Grande Aposta. Putz, que tradução ruim, né? Porque assim, The Big Short significa o grande vendido, né, a tradução literal, que é assim, é um agente que está muito exposto na posição vendida financeira, tá? O grande vendido, The Big Short. Aí o cara traduz como uma grande aposta. Aí tu vai ver o filme, os caras não tiveram aposta nenhuma, eles estudaram e viram que o mercado estava com bolha. E aí eles agiram em cima, não foi aposta, né? Eles sabiam o que eles estavam fazendo, né? Essas traduções são horríveis, né? Mas enfim, eu não sei quem escolhe, né? Tem também aquele outro, também um outro filme que eu me lembrei que é
Quem Vai Ficar com Mary, né? É um filme antigão daquela lourinha lá, que eu esqueci o nome, Cameron Diaz. Quem Vai Ficar com Mary. Não tem nada a ver, é um outro nome em inglês que não tem nada a ver. Mas enfim, aquele também é Curtindo a Vida Doidado. O nome em inglês é Ferris Bueller's o dia off do Ferris Bueller, né? Days off do Ferris Bueller. Então enfim. Vamos lá. Pessoal, o que a gente vai ver na próxima aula, tá? Na próxima aula eu tenho que botar um imposto. Quando eu colocar o imposto, a gente vai ver que a teoria vai falhar. E aí a gente vai ver o Modigliani Miller com imposto, tá? E a próxima aula a gente também vai fazer exercícios para fixar esses conceitos, tá? Essa parte também da disciplina ela não é muito tranquila, digamos assim, não é muito fácil, não é muito digerível, não é na primeira aula que tu vai entender tudo que eu disse. Eu recomendo depois você assistir essa aula de novo, né? Para entender o que eu quis dizer, o que é essa relação, para você compreender qual é a mecânica e como é que se faz os exercícios, tá? Mas na próxima aula eu trago uma lista aí também para a gente discursar sobre ela. Pessoal, alguma dúvida? Não? Então, antes da gente sair, deixa eu parar a gravação. Ó.